Olá, BPM Friends! Promessa é dívida, né? Eu de fato estava devendo um tempão uma continuação do vídeo dos gateways da BPMN aqui no canal. Eu tinha comentado sobre isso e depois não gravei. E alguns BPM Friends comentaram naquele vídeo, me lembraram, me cobraram. Então hoje a gente vai falar sobre o uso dos gateways. Vamos lá? Bom, para começar, já começa dando um like aqui nesse vídeo, se inscreve no canal, clica no sininho pra gente poder seguir adiante, tá certo? Então hoje a gente vai falar mais um pouquinho sobre a notação BPMN, Business Process Management Notation. A gente tem uma série de vídeos aqui no canal sobre esse assunto, tem uma playlist aqui pra vocês sobre isso, então quem não viu, dá uma olhada. E, em particular, esse vídeo é uma continuação do vídeo sobre os gateways. Então quem não assistiu o primeiro vídeo, dá uma olhadinha lá, porque alguns conceitos eu já expliquei lá e aí eu não vou repetir aqui, tá bom? Então pra vocês conseguirem entender tudinho. Relembrando, a BPMN ela tem 5 categorias de elementos, que são objetos de fluxos, conexões, piscinas e raias, dados e artefatos, correto? E hoje a gente vai falar dos objetos de fluxo, especificamente dos gateways. A gente já viu que a gente tem 4 tipos de gateways: shore, OR, end e complexo. A gente já falou também que os gateways eles são representados através de losangos, com símbolos diferentes dentro deles. Um símbolo para cada um dos tipos de gateways. E o principal é a gente entender que os gateways eles são usados para representar os caminhos possíveis de um processo. Então ali a gente tem as bifurcações, os splits, os joins, todos os caminhos que eu posso percorrer no meu fluxo de processo estão representados com o uso de gateways. E aí hoje eu quero mergulhar com vocês especificamente nas regras de uso dos gateways, chamar a atenção de vocês para 3, digamos assim, boas práticas ou orientações de uso dos gateways, se vocês preferirem. A primeira delas é BPMN não é fluxograma. O que isso quer dizer pra gente na prática aqui em relação aos gateways? Isso significa que não tem perguntinha no gateway. Aquele negócio de escrever perguntinha no gateway, isso não é da notação BPMN, gente. Isso é de fluxograma. Então a gente já sabe na hora quando a gente está diante de um fluxograma, quando a gente vê essas coisas. Esquece isso. Por quê? Por que eu tô dizendo isso? Por que isso não existe em BPMN? Porque em BPMN, o conceito de tomada de decisão, ele tá ligado, ele é uma ação. Então ele tá ligado às tarefas do processo. Ou seja, quem toma a decisão não é o gateway. O gateway não decide documento aprovado. O gateway não decide isso. Cliente aprovado? Essas perguntas não fazem sentido a gente colocar para um gateway. Quem toma a decisão é o ator responsável pela execução da atividade imediatamente anterior ao gateway. Então, a decisão está antes. Então, por exemplo, se eu preciso ter uma aprovação de documento, eu vou ter uma atividade, uma tarefa, aprovar documento. E ali aquele ator vai decidir se ele está aprovado ou não. O gateway não toma decisão nenhuma, ele só vai mostrar se o documento for aprovado, né? Que é a condição. Eu vou por este caminho, se o documento não for aprovado, eu vou por um outro caminho. Então, vou até colocar um exemplo aqui para vocês verem como é que é quando o pessoal coloca a perguntinha achando que está fazendo BPMN, mas no fundo está fazendo fluxograma, e como é que é usando a notação BPMN. Então, esse eu acho que é o primeiro cuidado que a gente tem que ter com os gateways. Esse eu acho que é a dica mais fácil. A segunda dica é: use sempre o mesmo tipo de gateway para abrir e fechar. O que eu quero dizer com isso? Às vezes a gente usa um gateway de split para abrir os caminhos possíveis de um fluxo e nem sempre esses caminhos voltam a se encontrar depois. Por que nem sempre eles voltam a se encontrar depois? Porque pode ser que um dos caminhos termine, não volte a continuar com o restante. Mas se os caminhos forem se encontrar depois, se eu for fazer um join, eu tenho que fazer o join com o mesmo tipo de gateway que eu usei no split. O que significa isso? Se eu usei um gateway de shore para fazer o split, para abrir os caminhos, eu tenho que usar um shore também para fazer o join, para fechar os caminhos. Pensa comigo, por que não faz sentido eu abrir um shore e fechar um end, por exemplo? Porque o shore, ele significa o quê? Ele significa um e somente um dos caminhos vai ser percorrido. Então eu posso ter um caso assim, cliente aprovado ou cliente reprovado. E não tem meio termo, ou o cliente está aprovado ou ele está reprovado, ele não pode estar nas duas situações ao mesmo tempo, correto? Então é por isso que eu botei um shore aqui no meu comecinho. Mas se na hora de juntar os caminhos eu for colocar um end, o que o end diz? Ele diz que todos os caminhos, todos têm que ter sido percorridos. Então aquele end, ele vai ficar ali paradinho, esperando
todas as entradas estarem completas para ele poder seguir adiante no fluxo do seu processo. A gente usa como se fosse um conceito de token. Então imagina que aqui no Shore vai sair um único token e o End vai estar esperando, por exemplo, chegar em 2 tokens. Ou seja, os 2 tokens nunca vão chegar, só vai chegar um. Ele vai ficar parado ali esperando e meu processo não anda mais. Meu processo ficou preso. Então, quando a gente não toma esse tipo de cuidado com a consistência dos gateways, a gente pode gerar um problema sério na hora que eu estiver executando esses processos em uma ferramenta. Por exemplo, uma ferramenta de BPMS, porque a ferramenta vai interpretar computacionalmente esse modelo de processo, vai interpretar pensando nos tokens, ou seja, como se eu tivesse vários bastõezinhos percorrendo ali o meu processo, e não vai conseguir seguir adiante, ok? Então a regra é, se eu abrir Shore, eu fecho Shore. Se eu abrir End, eu fecho End. Se eu abrir OR, eu fecho OR. Se eu abrir complexo, eu fecho complexo. Lembrando que nem sempre eu sou obrigada a fechar se eu tiver alguma situação em que o fluxo se encerre, numa situação de exceção, alguma coisa desse tipo, tá? Mas se eu for fechar, eu tenho que fechar de uma forma consistente. E eu dei um exemplo explicando com Shore e com End, mas vale para qualquer combinação entre esses gateways, ok? A gente não pode misturar os gateways assim. Uma terceira dica importante sobre o uso de gateways e que também tem a ver com esse conceito de token, lembrando, né? O conceito de token é como se eu tivesse um bastãozinho ali percorrendo o meu fluxo de processo. Então, tem uma coisa que o pessoal faz muito quando está modelando o processo, mas que eu quero que vocês tomem muito cuidado, que é, a gente não pode deixar de usar os gateways. Em várias situações, alguns analistas de processos deixam os gateways implícitos, ou seja, não colocam o gateway no fluxo do processo achando que dá para entender. Então eu tenho uma atividade com 2 setas entrando diretamente nela e aquilo ali daria para eu entender. Só que não é assim. Quando está implícito, eu não sei se no fundo aquilo era um Shore, um OR, um End, o que a gente queria representar nesse fluxo do processo. Então a terceira boa prática é uma atividade ou um evento, ele sempre só deve ter uma seta entrando e uma seta saindo. Para mais do que isso, eu tenho os gateways. Se eu preciso representar que uma atividade vai para vários lugares, use um gateway, mas diz claramente qual é o tipo do gateway, porque aí a gente sabe em que situação, em que condições essa atividade vai para cada um desses caminhos que você quer que ela percorra. Então assim, sempre tomar muito cuidado, não sair fazendo seta entrando em atividade, em evento, sobrando muita seta, sem a gente ter os gateways. Então a regra é, cada atividade, cada evento só pode ter uma seta entrando e uma seta saindo. Ok? Deu para entender? Gostaram dessas dicas? Se vocês ficaram com alguma dúvida, se alguma coisa não deu para vocês entenderem, comenta aqui no canal, manda aqui pra mim nos vídeos, eu tô sempre de olho nos comentários de vocês. E se alguém tem alguma outra sugestão de tema que vocês queiram que eu fale nesses próximos vídeos, pede aqui também. Ultimamente lá pelo Instagram eu tenho colocado as caixinhas para o pessoal fazer perguntas e dar sugestões, então a gente tem recebido muita sugestão de vídeo lá também. Se você ainda não tá no Instagram da Deca, você tá perdendo a chance de falar rapidinho diretamente comigo. Segue a Deca no Instagram, no Facebook, no LinkedIn e até quarta-feira que vem, 19 horas, com mais conteúdo de BPM para vocês. Até lá!